Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa não é apenas a primeira linha de um salmo antigo, é um código, um mapa oculto, esquecido entre páginas que muitos leem, mas poucos entendem. Salmo 1 não fala apenas de religião. Ele revela uma fórmula silenciosa de prosperidade espiritual, emocional e até material. Uma fórmula que vem sendo ignorada por gerações, enterrada sob interpretações rasas e rotinas vazias. Hoje, nós vamos destrancar essa fórmula. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi atraído, chamado, conduzido por algo maior do que o entendimento comum. Antes de prosseguir, respire fundo. Porque a partir de agora, cada palavra dita aqui vai colidir com o que você acreditava ser certo. Vai desafiar sua mentalidade. Vai queimar ilusões até que reste apenas a verdade, nua, poderosa e transformadora. Se você sente que essa mensagem precisa ser ouvida, que outros também precisam despertá-la, então continue com a gente. Não diga nada, apenas se conecte. Você sabe o que fazer. E quem sabe, essa simples conexão silenciosa, esse pequeno gesto de acompanhar essa jornada até o fim, seja exatamente o primeiro passo da sua transformação. O Salmo 1 é claro. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. E aqui está o primeiro ponto, mentalidade. Não há prosperidade real sem renovação da mente. Napoleon Hill dizia, você se torna aquilo que pensa, dia após dia. A Escritura confirma, meditar na lei é manter os pensamentos alinhados com a verdade eterna. Mas o que isso significa no século XXI? Significa blindar sua mente contra o lixo mental que te oferecem diariamente, notícias, opiniões baratas, distrações digitais. Meditar hoje é um ato de rebeldia. Meditar é resistir à mediocridade que te quer distraído, cansado e espiritualmente anêmico. Meditar é construir um foco sagrado. Essa é a base. Uma mente forjada pelo alto. E aqui entra a crença. Hill dizia que tudo começa pela fé. E fé não é um desejo frágil, é uma certeza inabalável. É você se mover mesmo sem ver. É crer antes de possuir. O homem descrito no Salmo 1 não depende do mundo externo. Ele crê no invisível. Ele planta mesmo sem sinais de chuva, porque ele conhece a fonte. Ele sabe de onde vem sua provisão. Ele não é guiado pelo que vê, mas pelo que sabe. E aqui mora a grande diferença entre o abençoado e o frustrado. O primeiro acredita, o segundo espera. E quando há fé, surge a clareza. Uma clareza que não é gritada, mas sussurrada pela alma. Uma visão interior que diz, esse é o caminho, anda por ele. Muitos hoje estão confusos, porque seguem vozes demais. Mas o homem do Salmo 1 se isola do ruído. Ele não se senta na roda dos escarnecedores, ele se afasta, ele se protege. Porque sabe que a clareza vem no silêncio, no secreto, no íntimo. Napoleon Hill chamaria isso de o sexto sentido, uma inteligência superior que orienta os passos daqueles que estão em harmonia com o propósito divino. E uma vez que essa clareza se instala, não há mais hesitação, não há mais será que devo? Há apenas movimento. E esse movimento exige visão. Visão não é sobre enxergar o que está à frente, mas sobre sentir o destino antes dele acontecer. É manter os olhos fixos no que não é visível. O homem abençoado descrito nas Escrituras é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore não tem pernas, mas tem raízes. Ela não se move, mas se expande. Sua visão está em crescer, frutificar, permanecer firme. A visão, na filosofia de Hill, é o quadro mental daquilo que você deseja se tornar. Mas nas Escrituras, ela é mais do que imagem. É convocação divina. É como se o céu sussurrasse a sua alma. Foi para isso que você nasceu. Você escuta isso agora, e é aí que entra o propósito. O homem do Salmo 1 não é aleatório, ele é intencional. Tudo o que ele faz prospera, porque tudo o que ele faz nasce de um propósito alinhado com o céu. Ele não planta onde é bonito. Ele planta onde há rio, onde há sustento, onde Deus está. Propósito não é fazer muito, é fazer o certo. Não é quantidade,
é direção. Napoleon Hill chamaria isso de definido objetivo principal. A Escritura chama de lei do Senhor. Ambos apontam para o mesmo princípio. Viva com intenção sagrada. Mas propósito sem disciplina é apenas desejo com roupa de domingo. E aqui o jogo fica sério. Disciplina é a ponte entre a fé e a realização. É a carne sendo treinada para obedecer o espírito. É dizer não a 100 vozes para ouvir apenas uma. O homem do Salmo 1 não se corrompe porque ele tem raízes. Ele não se curva porque ele tem estrutura. Ele não depende de motivação porque ele já foi convencido. A disciplina é o fogo que queima o conforto. É acordar quando ninguém vê. É estudar quando ninguém obriga. É orar quando a alma grita por distração. Hill dizia: a autodisciplina é a chave de todo sucesso duradouro. E as Escrituras gritam o mesmo: sem cruz não há glória. Mas disciplina sozinha não basta. É a ação que transforma a convicção em realidade. A árvore do Salmo 1 dá frutos, não promessas. E frutos não vêm de boas intenções. Vem de prática, suor, persistência. Napoleon Hill não se cansava de repetir: a ação é o verdadeiro medidor da inteligência. E aqui está uma verdade dura. Muitos conhecem a palavra, mas poucos a praticam. Muitos oram, poucos plantam. Muitos leem, quase ninguém age. O homem abençoado, o que prospera, o que é como árvore firme e frutífera, não espera sentir vontade. Ele age por aliança, não por emoção. Ele se move porque sabe que o Espírito já se moveu primeiro. Ele entende que céu e terra só se encontram quando há ação concreta, disciplinada e diária. E isso exige algo raro nos tempos modernos: gratidão. Não a gratidão de posts nas redes sociais, mas aquela silenciosa, interna, quase invisível. Gratidão que reconhece o processo antes do milagre, que agradece pela semente mesmo antes da colheita. Napoleon Hill afirmava que a gratidão magnetiza oportunidades, e as Escrituras confirmam: em tudo dai graças, porque o ingrato fecha os céus. O ingrato paralisa a alma. O ingrato não enxerga o que tem e por isso perde o que poderia vir. Mas o homem do Salmo 1 está conectado à fonte. Ele entende que prosperar não é apenas colher, é viver em harmonia com a providência. É ter paz enquanto planta, enquanto rega, enquanto espera. Gratidão é reconhecer que até o silêncio de Deus é parte da promessa. E quando se vive em gratidão, nasce um novo poder. Adaptabilidade. O mundo muda. As estações mudam. As águas sob a árvore mudam. Mas o justo permanece. Porque ele é como árvore. Não tenta controlar o vento, mas ajusta suas folhas. Napoleon Hill dizia que o fracasso é apenas um desvio temporário. E os que vencem são os que se adaptam sem perder o rumo. A Escritura fala do homem que não murcha. Isso é adaptação espiritual. É resiliência silenciosa. É confiar quando tudo grita o contrário. É permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te quebrar em partes. É saber que cada perda, cada queda, cada silêncio é uma chance de fortalecer suas raízes. E quanto mais fundo elas vão, mais alto os frutos podem alcançar. Resiliência, então, não é opcional. É mandamento. A árvore não escolhe o clima. Ela apenas resiste. E é na resistência que ela cresce. O homem do Salmo 1 não se assusta com a escassez, porque sabe que sua fonte não é visível. Ele não teme o vento, porque suas raízes já tocaram as águas eternas. Napoleon Hill chamaria isso de persistência aplicada, a capacidade de continuar mesmo sem reconhecimento, sem aplausos, sem sinais. E esse é o ponto. A verdadeira prosperidade espiritual não é imediata, ela é construída no secreto, quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando só Deus sabe. E é nesse secreto que nasce o verdadeiro aprendizado. O homem abençoado não despreza o ensinamento. Ele medita, ele ouve, ele estuda. Não como um religioso tradicional, mas como um buscador faminto pela sabedoria eterna. Hill dizia que todo sucesso começa por aprender com os erros. A Bíblia vai além. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O justo aprende com a palavra,
com o silêncio, com as quedas e até com os ímpios. Porque tudo pode ensinar, tudo pode revelar algo do céu. Mas só quem tem ouvidos ouve, só quem tem olhos vê, e só quem tem sede busca. Você tem sede? Veja, o Salmo 1 termina com um contraste brutal. O justo floresce, o ímpio se desfaz como palha. Isso não é uma metáfora leve, é uma sentença. Quem vive sem esse código se desfaz, se esfarela, é tragado pelo sistema, pela dúvida, pela ansiedade. Mas o que segue esse caminho? Esse não apenas prospera, ele permanece, ele deixa legado, ele se torna um sinal de que Deus ainda planta homens sobre a terra, homens que não se curvam, mulheres que não se rendem, gerações inteiras que encontrarão abrigo à sombra da sua obediência. E se você chegou até aqui, saiba, você já começou esse processo. Você não está assistindo esse vídeo por distração. Há uma convocação sobre sua vida. Um chamado que ultrapassa qualquer algoritmo. Você está ouvindo a voz de algo maior. Você está sendo despertado para a verdade que ninguém te ensinou. Você está diante de um código, um caminho, uma chance. Não desperdice isso. Faça o que o homem do Salmo fez. Se afaste da roda dos escarnecedores, medite dia e noite, permaneça plantado. Não apenas ouça isso, viva isso. E verá, com seus próprios olhos, que tudo quanto fizer prosperará. Agora que a verdade foi exposta diante de ti como uma chama no meio da escuridão, só resta uma pergunta. O que você vai fazer com isso? O código foi revelado, o caminho foi traçado, mas ele não se torna vida enquanto permanecer apenas em palavras. Você precisa escolhê-lo, respirar essa verdade, agarrá-la com a alma, como quem agarra a última corda antes da queda. Porque esse código, essa mensagem oculta no Salmo 1, ampliada pela sabedoria de Napoleon Hill e acesa pelo espírito da revelação, não é para os indecisos, não é para os mornos, não é para os que querem uma vida confortável, é para os que querem propósito eterno. Veja, a árvore plantada junto ao ribeiro não é apenas uma imagem de estabilidade, é um símbolo de resistência ativa. Ela se alimenta da fonte, mas também oferece sombra. Ela cresce em silêncio, mas transforma tudo ao redor. Ela não precisa provar que é forte. Ela apenas é. E essa é a sua missão agora, se tornar essa árvore. Você pode olhar ao redor e ver um mundo em ruínas, pessoas vazias, corações feridos, promessas quebradas. Você pode ver igrejas cheias e almas vazias. Homens falando de Deus e vivendo como ímpios. O mundo moderno trocou sabedoria por distração. Trocaram o ribeiro de águas vivas por poços de areia. Mas você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser raiz em meio ao deserto. Para ser verdade em meio à gritaria. Para ser fruto em meio à esterilidade. E essa vocação exige algo que muitos perderam: convicção inegociável. O homem do Salmo 1 não flutua com os ventos da opinião. Ele não se curva à cultura. Ele não se amolda à tendência. Ele permanece, como rocha, como código divino encarnado, como manifestação viva da prosperidade espiritual que o mundo jamais entenderá. E Napoleon Hill, se estivesse aqui hoje, diria: você tem dentro de você poderes dormindo, forças tão fortes quanto o sopro da criação. Mas essas forças só despertam quando há entrega total, quando o propósito é maior do que o ego, quando a disciplina vence a preguiça, quando a fé cala o medo. E isso não é uma teoria. Isso é vida ou morte espiritual. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi criado para frutificar em todas as estações. Mesmo quando chover demais, mesmo quando o sol queimar, mesmo quando os ventos sacudirem seus galhos, suas raízes vão te sustentar, porque elas não estão na terra. Estão na palavra, estão na fonte, estão no alto. E por isso eu te digo agora, como quem te vê com olhos espirituais: não tema o processo, não tema o tempo, não tema as dores do crescimento, porque a árvore precisa do inverno para fortalecer os galhos, e a alma precisa do silêncio para amadurecer a fé.
Que hoje você tome uma decisão inegociável, de sair da superficialidade, de silenciar as vozes dos escarnecedores, de parar de se alimentar de migalhas emocionais e se plantar profundamente nesse solo de sabedoria eterna. Porque o homem que se planta no código do Salmo 1, esse homem, essa mulher, jamais será abalado. E se você acredita nisso, se você sente que essa palavra veio ao seu encontro como um chamado, então faça dela um selo. Marque esse momento. Deixe algo visível como símbolo do invisível. Não por mim, mas por você. Por quem ainda virá atrás de você procurando esse mesmo caminho. E encontrará essa mensagem. E encontrará você, como testemunho de que ainda existem árvores plantadas junto ao ribeiro. E que tudo quanto fazem, prospera.